Olá a todos, meu nome é Elida Félix dos Reis, sou advogada, escritora de ficção literária e hoje trouxemos mais um caso aqui para vocês para ser analisado. Todas as semanas, na segunda-feira, às 20 horas, nós começamos a partir do Instagram a fazer divulgação de vídeos relacionados a casos que de fato ocorreram e esse quadro a gente denominou de vida real. Através desse quadro, nós vamos, com a autorização de nossos clientes que de fato vivenciaram essas histórias, narrar para vocês casos que ocorreram na vida real e qual foi o posicionamento do nosso judiciário em relação a este caso. Nós acreditamos, não só acreditamos, como recebemos várias mensagens desde que iniciamos esse quadro, de pessoas agradecendo e até virando clientes também, é claro, porque isso aí também é muito interessante, em que estão passando por casos parecidos, mas não sabiam como agir, não sabiam o que fazer. Então, independente de escolherem o nosso escritório, que é uma sociedade de advogados, ou de decidirem por outro, não importa. O nosso interesse é fazer um serviço público, de apresentar a vocês como o judiciário vem tratando todos esses casos. Nós atuamos na área civil, direito do trabalho, direito de família e consumidor. Então, todos esses casos fiquem atentos. Além disso, eu vou aproveitar aqui para poder fazer uma chamada. Se você possui pai, mães, avós ou é idoso, fique ciente que bancos vêm cobrando taxas absurdas e ilegais dessas pessoas através de valores que eles recebem. Então, se você vem passando por uma situação, isso é fato, gente. Se você é idoso, se você tem vô, se você tem pai, que já recebem algum benefício da Previdência, procure um advogado, porque com certeza você está sendo lesado. Então, vamos ao caso de hoje, gente. Esse caso é um caso muito, assim, interessante. É um caso, a gente como advogado, a gente vibra todas as vezes que entra um cliente, a gente sabe que está fazendo justiça, principalmente quando a causa é muito nobre. E esse aqui é um desses casos. É um caso que entrou até um pouquinho na minha vida pessoal, porque isso ocorreu com um amigo íntimo meu. É uma situação que a gente não espera, parece até caso de cinema. Inclusive, a pessoa que passou por isso, por incrível que pareça, é um diretor de cinema. Então, vamos lá ao caso que eu vou narrar um pouquinho para vocês. Bom, começa com um caso de cinema, porque a pessoa que passou por essa situação, imagine aquela vida maravilhosa, tipo comercial de televisão de margarina. Imaginou? Pois é, um homem jovem, bonito, uma mulher jovem, bonita, pessoas de classe média, assim, razoável, tudo o que precisam na vida essas pessoas possuem. E de repente, eles se apaixonam, tudo dá certo, tudo mil maravilhas, eles se casam. O meu cliente, por ser diretor de cinema, ele teve que se mudar e ele foi morar em Londres e atualmente mora em Londres, na Inglaterra. Tudo perfeito, tiveram 2 filhos, tudo ia a mil maravilhas. Até que começaram a surgir situações inesperadas no casamento, onde a sogra começou a entrar no meio da vida pessoal dos dois. Além da sogra, teve outras situações também ruins por parte da esposa. Então, ao que tudo indique, como o meu cliente me narrou, e também não só como ele narrou, mas como ficou provado, começaram a ocorrer situações de traição no casamento, onde essa situação partiu realmente da parte ré do processo. Mas enfim, não vamos entrar nesses detalhes. Diante de todas essas situações, o casamento acabou chegando ao fim. Com o fim do casamento, tudo bem, eles são adultos, conseguiram resolver toda a situação da maneira correta. A mãe ficou com a guarda das crianças e o pai, como trabalhava, tinha horários diferenciados por ele ser diretor de cinema, ele acabou tendo direito de visitação, porque ele não teria todo o tempo para poder ficar com as crianças como ele desejaria. Mas, apesar de tudo isso, ele manteve o carinho dele de pai, sempre foi muito responsável com os filhos, tentava ficar ao máximo, o máximo do tempo que ele podia, ele doava aos filhos. Quando ele não estava trabalhando, ele estava com os filhos. Até que essa parte ré do processo acabou se apaixonando aí, nada de mal, porque já estavam separados, por um criminoso famoso aí da Espanha. Então, ela começou a anunciar para o autor que ela pegaria essas crianças e levaria para a Espanha, porque ela ia casar na Espanha com essa pessoa famosa lá de lá, um criminoso, vejam bem. E ela começou a falar sobre isso. O
autor, até então, eu falo autor porque é o meu cliente, ele não colocou muita maldade, porque ele não estava acreditando. Até que, em uma audiência que teve no Reino Unido, ela foi capaz de informar diante da juíza que ela ia pegar as crianças e iria com eles para a Espanha, porque ela iria casar com essa pessoa lá na Espanha. A juíza, no mesmo momento, informou para ela que caso ela saísse de Londres, ela seria expedida uma ordem para ela de prisão e que ela ficaria presa. Então, diante dessa situação, o autor achou a situação até um pouco hilária, porque ele não colocou maldade de que ela seria capaz de fazer isso. E, enfim, o tempo passou, nada aconteceu, ela com medo de ser presa, até que em um belo dia o autor vai visitar os seus filhos. E quando ele aparece, ninguém sabia onde a Rê estava morando. Perguntou, foi na escola desesperado, ninguém tinha notícia, há mais de 3 dias que as crianças não apareciam na escola, e ele ficou simplesmente desnorteado. Diante disso, ele procurou a justiça britânica e foi informado que, de fato, naquele momento, ela havia cometido sequestro de menores, sequestro internacional de menores, e que, por isso, eles iriam expedir uma ordem de prisão para ela onde ela estava. Só que aí veio uma questão moral relacionada ao meu cliente, porque ele sabia que se ele expedisse, se ele desse a ordem, ela seria presa, as crianças retornariam de fato para Londres, que é onde elas sempre residiram, e solucionado o problema. Só que o meu cliente, por questão moral, ele ficou em um dilema, porque como ele ia dar uma ordem para poder prender a mãe dos filhos dele? Mesmo ele sabendo que ela tinha cometido um ato tão grave, ele já estava assim enlouquecido, desesperado. Gente, vocês não têm noção. Imagina um pai apaixonado por seus filhos, de repente saber que os filhos foram sequestrados, levados para a Espanha para poder satisfazer o desejo da mãe de namorar um criminoso. Enfim, diante dessa situação, ele entrou em estado de depressão, ele tentava contato com a mãe, ligava, a mãe não deixava falar com as crianças, fez um transtorno na vida dele. Até que ela cometeu um segundo crime, continuidade. O namorado dela lá da Espanha acabou dando um pé na bunda dela, porque vamos falar a verdade, foi isso que aconteceu, e ela acabou sem ter para onde ir, o que fazer, já que o dinheiro esgotou, a vida feliz dela e maravilhosa de luxo dela lá acabou, ela veio pro Brasil. Quando ela veio para o Brasil, esse cliente meu entrou em contato comigo, me narrou toda a situação e disse: olha, ela não vai ser presa porque eu não fiz o pedido para a expedição da ordem de prisão dela, mas eu desejo informar no Brasil o que ocorreu e desejo que ela pague por tudo que ela fez, que os meus filhos retornem a morar comigo, que eles retornem ao país onde de fato eles nasceram, porque vivendo em Londres, de acordo com ele, as crianças tinham uma vida muito melhor do que a vida que elas estão levando aqui no Brasil. Diante disso, nós entramos com 4 processos contra ela. E ela, acreditem, é até inacreditável, ela foi capaz de entrar com um processo aqui no Brasil, informando que não sabia o paradeiro do autor, do pai das crianças, que simplesmente não sabia o endereço dele, e que ele abandonou as crianças e que ela estava aqui no Brasil. E então, a justiça, para completar, porque quando a justiça não encontra o autor, a justiça simplesmente ela pode dar ele como rével, que é aplicar a pena, garantindo a ela tudo que ela está querendo, porque o autor não foi encontrado. E com certeza foi isso que ela desejou que fosse feito. Mas graças a Deus, dentro dessa situação, ele conseguiu receber uma notificação através do pai dele, que mora aqui no Brasil, de que isso estava ocorrendo, porque ela entrou com um processo em segredo de justiça, até porque todo o processo de direito de família, ele é tratado em segredo de justiça, nem nós, advogados, temos acesso,
Nós só temos acesso ao processo quando o cliente de fato nos contrata. E como ela era a única autora do processo e o meu cliente mal sabia dessa ação e nem eu, porque nós não saberíamos, já que o processo corre em segredo de justiça, por meio do pai desse meu cliente, ele teve essa informação, conseguimos encontrar o número desse processo e apresentamos a defesa no processo, informando tudo como de fato ocorreu. Conclusão: saiu a primeira decisão do juiz e justamente neste processo em que ela achou que ia obter êxito. O juiz mandou excluir o processo dela, informou que caso ela queira qualquer direito, ela vai ter que entrar nos processos em que meu cliente entrou contra ela e que, além disso, por ela ter mentido para o Poder Judiciário, ela seria condenada à pena de contumácia e a honorários de sucumbência. O que significa pena de contumácia? Quando a pessoa mentiu no processo, quando a pessoa entrou com um processo para poder atrapalhar o judiciário, e ainda mais um caso tão grave em que a pessoa sequestrou os próprios filhos no sequestro internacional, tirando deles o direito de manterem contato com o pai. Então, assim, foi uma notícia maravilhosa que o meu cliente pôde experimentar essa situação agora de começar a ver os direitos dele garantido, e essa pessoa, né, que cometeu todos esses erros, essas ilegalidades, ela vai continuar respondendo perante o Poder Judiciário, porque nós temos 4 processos contra ela, que ainda não chegou ao final, todos eles já estão com a audiência marcada, e com certeza, se vocês quiserem, depois coloquem lá nos stories, o meu cliente autorizou, eu posso ir narrando para vocês o que vai acontecer a partir de agora em cada um desses outros processos que ele possui contra ela. Sendo que, além disso, como eu disse, além de ela ter sido condenada pelo Poder Judiciário na pena de contumácia, ela foi condenada também a me pagar como advogada um valor, e olha que não foi um valor baixo, por ela ter cometido todas essas ilegalidades. Além, é claro, porque toda vez que um advogado trabalha, ele cobra o valor do cliente, então o cliente me pagou um valor e ela ainda foi condenada a me pagar um valor além daquilo que eu já recebi do meu cliente pelo ato ilegal dela. Então é isso, gente. Como advogada, eu recebo muitos clientes, são muitos homens que dizem o seguinte: olha, a lei aqui no Brasil é toda a favor da mulher. Sim, temos leis a favor das mulheres, mas a nossa lei, independente de ser a favor das mulheres ou a favor dos homens, independente de sexo, não importa. A nossa lei, ela foi feita para poder fazer justiça, é fazer aquilo que de fato é certo e coerente. Então, homens, se vocês estiverem agindo de forma ilegal, e infelizmente, gente, eu vou ser bem sincera como advogada, em 99% dos casos, o homem está errado, em casos de família. Mas existe sim aqueles que são corretos e não acreditem nisso que esses homens errados dizem, de que a justiça é a favor da mulher. Não, a justiça ela foi feita para poder fazer justiça. Se você é homem e está agindo de forma correta, a justiça vai ser a seu favor. Mas se você é homem e está agindo de forma ilegal, não use desculpas dizendo que é porque a justiça é a favor da mulher que você perdeu. Não, se você perdeu é porque não tinha direito. Porque em casos em que o homem realmente, não importa se é homem, não importa o sexo, mas nos casos em que um ser humano de fato está sendo honesto e o outro está sendo mentiroso, a justiça vai estar sempre a favor do que é correto, do que é honesto. Então, gente, acreditem nisso. E se vocês estão passando por situações assim, procurem o Poder Judiciário, porque só o Poder Judiciário que vai poder trazer para você a justiça, porque justiça pelas próprias mãos não funciona. Então é isso, gente. Obrigada a todos. O vídeo dessa semana foi sobre direito de família, porque foi até o mais votado, então foi sobre este caso. E o próximo vídeo eu vou colocar lá a votação, que a gente trabalha em direito de família, trabalhista, consumidor e civil. Então, como já foi direito de família, a gente vai girar novamente as nossas perguntas e escolham lá qual o próximo caso que vocês desejam que seja retratado, tá bom? Obrigada a todos e até o próximo vídeo.